Olá, meus amigos, meus prezados irmãos, que o amor de Deus, a graça de Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós nesse momento. Eu estou aqui para partilhar com você mais uma passagem das Escrituras Sagradas. É possível que eu desenvolva esse tema em outras reflexões com vocês, porque são passos que levam à cegueira espiritual. Pegue a sua Bíblia e abre a sua Bíblia. Eu estou aqui com a minha Bíblia, a Palavra de Deus em minhas mãos. Aqui no livro de Números, no capítulo 22, eu quero ler com você o versículo 23. Números 22, versículo 23, está aí na Palavra de Deus. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Que texto interessante esse texto aqui. É um fato inimaginável, né, de que uma jumenta possa ter uma visão espiritual mais do que um profeta de Deus. Mas esta é a realidade que é retratada aqui nesse texto. Esta é uma realidade. Está aqui nas Escrituras. E tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, diz Romanos capítulo 15, versículo 4. Balaão era um profeta de Deus. E sua fama chegou até os ouvidos de Balaque. E Balaque então enviou alguns emissários para que chegasse a Balaão, levando a ele promessas de riquezas, de honrarias, para que ele tão somente pedisse a Deus que amaldiçoasse os israelitas. E pelo conhecimento que Balaão tinha de Deus, pelo conhecimento que ele tinha a respeito do povo de Israel, esse era um pedido que ele deveria ter rejeitado prontamente, sem hesitação, porque ele já conhecia Deus e conhecia o povo de Deus. Mas o mais sério disso é que havia uma outra questão por detrás de tudo isso. Uma questão que envolvia presentes, riquezas e honrarias. Esse foi o grande problema de Balaão. De olho nestas honrarias, nestas riquezas, ele sugeriu aos emissários de Balaque que ficasse ali aquela noite, para que ele tivesse tempo para consultar a Deus. Sobre esse tipo de pedido, ele queria ainda tempo para consultar a Deus, para ver se não haveria de dar um jeitinho para embolsar aquela fortuna que lhe estava sendo oferecida. Se você for lá para o versículo 12, você vai ver a resposta de Deus. Permita-me ler com você. Assim está. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Números 22, verso 12. A história deveria terminar aqui, você não acha? Deveria ser o ponto final. Mas, no entanto, Balaão não colocou um ponto final e definitivo nessa questão, dando margem para que Balaque enviasse novamente os seus emissários e oferecesse mais honrarias, mais riquezas. E ele então pediu mais tempo para ele tentar fazer com que Deus mudasse de ideia. Olha só para isso. Para que Deus mudasse de ideia quanto àquela questão. Após aquela noite, Balaão encilhou a sua jumenta e foi com eles, contrariando totalmente aquilo que Deus lhe havia dito horas atrás. Que lástima, né? Desculpe a violência da palavra, mas que desgraça para um profeta de Deus.
A Bíblia diz que durante aquela viagem, 3 vezes o anjo do Senhor se interpôs, ficou no caminho para que eles não prosseguissem aquela viagem. Mas desta vez, diante da dureza do coração do profeta, o anjo estava com a espada desembainhada, em sinal de total desaprovação. E ficou no caminho para que eles não passassem, mas Balaão estava cego. Estava cego à procura de riquezas, estava cego à procura de aprovação e honrarias humanas. Entretanto, diz-nos o texto, que a jumenta viu o anjo e recusou-se a avançar. A jumenta teve uma visão mais clara, um olhar diferente do que o profeta de Deus. Que relato extraordinário! Uma jumenta, um animal irracional, que prega um sermão para o servo de Deus, salvando-lhe a vida. Que lição para todos nós. Que lição para o pastor Bei, aleluia. Que lição. Queridos irmãos, amigos, quando deixamos de ouvir um claro, assim diz o Senhor, para darmos ouvidos a seja lá o que for, a seja lá quem for também, corremos o mesmo perigo que Balaão, de termos a nossa visão embrutecida a ponto de termos uma visão espiritual menor do que uma jumenta e certamente cairmos no desagrado de Deus. Infelizmente, este é um problema de muitos daqueles que se dizem cristãos. Estão com os ouvidos aí prontos para ouvir novidade, alguma coisa de espetacular, e deixam um assim diz o Senhor para seguir essas novidades. Eu quero colocar a minha vida e a sua vida nas mãos do Senhor neste momento. Fecha os teus olhos, vamos orar. Querido e bondoso Deus, queremos agradecer-te pelas orientações seguras que encontramos na tua palavra e suplicar uma bênção para cada pessoa que me assiste nesse momento. Que a tua palavra seja um ponto final em toda a controvérsia. Que um assim diz o Senhor seja a palavra final para cada um de nós. Ajuda-nos através do seu Santo Espírito, através da tua palavra, que é a única segurança que nós temos, estudar a Bíblia, a palavra de Deus, e que a nossa fé esteja firmada nas Escrituras, somente nas Escrituras, que é a tua palavra. Estas bênçãos te rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém, e que Deus te abençoe e te guarde nesse momento.